Olá, sejam todos bem-vindos ao curso sobre cafeicultura. Vamos falar sobre a importância econômica, botânica e descrição da planta, melhoramento genético e cultivares e tipos de clones. Meu nome é Aloísio Teixeira Pio, eu sou engenheiro agrônomo, extensionista rural da Emater de Alto Alegre dos Parecis. A importância econômica do café. O Brasil, de janeiro a abril de 2020, exportou 13,3 milhões de sacas de café, com destaque para o crescimento de 27,2% nas exportações de café robusta. Isso é equivalente a 1 milhão de sacas. Com isso, houve uma receita gerada de 1,8 bilhão de dólares. O preço médio de comercialização foi de 134,82 dólares, que corresponde a 671 reais. Isso comprova, mais uma vez, a eficiência da cadeia do agronegócio brasileiro, em especial do café. O Brasil exportou, em abril deste ano, 3,3 milhões de sacas de café, considerando a soma de café verde, solúvel, torrado e moído, registrando um aumento de 2,5% em relação ao volume exportado em abril de 2019. Com isso, o Brasil ficou muito competitivo e mantém seus investimentos nas operações de forma sustentável. Café Canilon, como também o Robusta, eles tiveram um aumento nas exportações de 30,3% em relação a abril de 2019, com 313 milhões de sacas exportadas, 9,4% da participação das exportações por variedade. Café arábica representou 79,9% do volume total de café exportado no mês, com 2,7 milhões de sacas embarcadas, enquanto que o café solúvel representou 10,7% dos embarques, com a exportação de 357,3 milhões de sacas. Isso também mostra que toda a cadeia ela segue empenhada e se esforçando para que o café chegue ao consumidor com segurança e seguindo rigorosamente as orientações de cuidados e prevenção da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e entidades de saúde, tanto estaduais e municipais. Os principais destinos que foram esse café, em primeiro lugar, os Estados Unidos, que exportou 2,7 milhões de sacas, a Alemanha, em segundo, com 2,4 milhões de sacas, a Itália, com 1,2 milhão de sacas, a Bélgica, 767 mil sacas, Japão, 632 mil sacas, a Rússia, 426 mil sacas, a Turquia, 394 mil sacas e a Espanha, 327 mil sacas. Apesar do cenário atual da pandemia, o Brasil registrou um incremento nos embarques para os seus principais mercados compradores, que nesse caso é a Europa e os Estados Unidos, que representaram junto 77,5% das exportações. E ampliou as suas vendas do café para mais 5 novos destinos, que são esses: a República Democrática do Congo, Macau, Maurício, Ruanda e Uganda. Também, pessoal, o mercado de cafés diferenciados houve um crescimento bastante acentuado. Nos primeiros 4 meses deste ano, o
o Brasil exportou 2,2 milhões de sacas de café diferenciado, que são aqueles cafés que têm qualidade superior ou algum tipo de certificado de práticas sustentáveis. Os maiores compradores desse café também, em primeiro lugar, se destacam os Estados Unidos, seguido da Alemanha, Bélgica, Japão e Itália. Esses cafés, eles representaram 16,5% do total embarcado, né, no período. E a receita cambial dessa modalidade, ela foi de 382,3 milhões de dólares, correspondendo a 21,3% do total gerado com os valores da exportação de café no período. Já o preço médio da saca de cafés diferenciados ficou em 174 dólares, que corresponde aí em torno de R$ 870. As lavouras dos cafés do Brasil, na região sudeste, terão faturamento de 24,64 bilhões de reais. Olha só, um faturamento muito grande, devido ao estado do Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Esses três estados estão situados nessa região sudeste e também relacionado ao arábica, as duas espécies, arábica e canéfora, são os maiores produtores, de café do Brasil, seguido pela região nordeste, muito bem representado pelo estado da Bahia. Essa região vai ter um faturamento, até o momento, de 1,23 bilhões de reais. A região norte, 850 milhões. A região sul, 499 milhões. E centro-oeste, 233 milhões de reais. Isso é o faturamento previsto para agora, 2020. Com isso, Rondônia atinge, sozinha, 807 milhões, o que equivale a 95% da receita das lavouras de café da região norte. Então, mostra que nós somos o maior produtor de café da região norte. Em relação a apenas a espécie canéfora, nós somos o segundo maior produtor de café do Brasil e o maior produtor de café da região norte. Importância econômica para Rondônia. O valor bruto da produção em 2019 teve aí um faturamento de 729 milhões de reais. Isso correspondeu a 24,8% do valor bruto das suas lavouras. Então, de toda a produção agrícola, apenas o café correspondeu em 2019 a 24,8% da produção. Em 2019, a produção foi de aproximadamente 2,1 milhões de sacas, e os municípios que se destacaram nessa produção de café foram 6. São Miguel do Guaporé, Alta Floresta do Oeste, Nova Brasilândia, Alto Alegre dos Parecis e Ministro Andreasa, que juntos responderam com mais de 60% da produção estadual de café. Nós produzimos café no estado inteiro de Rondônia, porém, os outros municípios estão avançando, para poder também atingir esse nível de produção. Apenas esses 6 municípios responderam aí por mais de 60%. A previsão para 2020 é de 2,3 milhões de saca. É muito café. E um faturamento, até o momento, de 807 milhões. Então, o café não para de crescer. Nós estamos vivendo aí um momento em que o preço não está ruim. Nós estamos vendendo o nosso café em torno de 270, tem algumas negociações aí até R$ 290 no momento, e isso é muito bom.
Botânica e descrição da planta. O cafeeiro é uma planta dicotiledônea perene de clima tropical. Pertence à família das rubiáceas e o gênero Coffea. As espécies comerciais são Coffea arábica, que corresponde a 70% de todo o café que é comercializado no Brasil, e seguido pelo Coffea canephora, Canilon e Robusta. Por que Canilon e Robusta? São dois grupos botânicos que compõem a espécie Coffea canephora. Esses dois grupos botânicos correspondem a 30% de todo o café que é produzido no nosso país. Agora, vamos conhecer a diferença entre essas duas espécies, arábica e robusta. Coffea arábica é um café cultivado em altitudes superiores a 450 metros, ou seja, é um café cultivado em altitudes superiores a região do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, onde a temperatura situa-se dentro do ideal ao bom desenvolvimento dessa espécie, que é 18 a 22 graus Celsius. A precipitação anual é de 600 a 1.500 milímetros. Dentro desses fatores, o que nós teríamos de ideal a essa espécie é o fator precipitação anual, que as nossas precipitações, elas variam de 1.700 a 2.200 milímetros de chuva por ano. Além dessas diferenças de altitude, clima e precipitação, nós temos outras características restritas a cada planta. O Coffea arábica são plantas autógonas. O que é isso? São plantas que realizam a autopolinização, ou seja, não precisa de outra planta para poder se polinizar. As flores de arábica, quando elas se abrem, 80% delas, 90%, 98%, já estão polinizadas. Então, não há necessidade de outra planta para poder realizar essa polinização. A formação de mudas, ela ocorre normalmente por sementes, não se trabalha outra forma de se produzir arábica. O porte da planta é menor em comparado ao Coffea canephora e a produtividade também é menor em relação ao canephora. Nós não temos registros de produtividade superiores a 70, 80 sacas por hectare. Isso não é comum no arábica. Normalmente situa-se aí em torno de 50 a 70 sacas por hectare no máximo. O caule, apenas um caule por planta, então ela é uma planta unicaule, ela não tem aquela característica de sair as hastes verticais semelhante ao canéfora, um menor teor de cafeína, isso confere aos materiais de arábica uma doçura bem agradável, o teor de cafeína do arábica é 50% menor em relação ao canéfora. E as folhas, elas são menores, elas são menos alongadas e retas. Já o Coffea canephora, como ele é dividido em dois grupos botânicos, Canilon e Robustas, nós temos as características particulares de cada um deles. Os materiais Conilons são materiais de porte menor em relação ao Robusta. Apresenta a folha menor, são mais suscetíveis a algumas doenças, por exemplo, a ferrugem, e são mais tolerantes à seca em relação ao Robusta. São materiais, tanto Canilon como Robusta, que são cultivados em altitude inferior a 400 metros,
e a temperatura ideal de desenvolvimento desses materiais é de 22 a 26 graus Celsius. A precipitação anual de 1.500 a 1.800 milímetros, desde que essas chuvas sejam bem distribuídas. Então, nós temos todos os fatores essenciais ao desenvolvimento dessa espécie Coffea nefra, tanto os materiais canilons como robusta. Porém, nós temos um período de seca bem definido aqui no nosso estado, o qual não permite que essa precipitação anual ela seja bem distribuída, havendo a necessidade da utilização da irrigação nos momentos de seca aqui no nosso estado. Outras diferenças são as espécies Coffea nefra, elas são plantas alógomas. O que é isso? São plantas de polinização cruzada. Ela precisa de outra planta para poder realizar essa polinização. E, além disso, os materiais canefras, eles são divididos em 3 grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3. Por exemplo, se uma planta pertence ao grupo 1, além dela não polinizar ela mesma, ela não vai conseguir polinizar outras plantas que também pertencem ao mesmo grupo. Ela só vai conseguir polinizar plantas do grupo 2 e do grupo 3. Por isso que nós sempre recomendamos o plantio de no mínimo 5 a 6 clones, para que haja uma maior probabilidade, maior percentual de clones trocando pólen, porque o produtor lá no campo, ele não sabe a que grupo pertence cada clone. Então, há necessidade de plantar diferentes materiais para que não ocorra incompatibilidade. Houve uma preocupação muito grande no início, que muitas pessoas olhavam a característica de uma planta, tanto de maturação como de produtividade, e gostavam daquela característica e queria plantar só aquele clone. Isso é errado, gente, porque no final nós visitamos diversas lavouras que no momento de você chegar lá e encontrar uma planta produtiva, uma planta com muitos frutos, você só chegava lá e encontrava uma planta bonita, porém sem produtividade alguma, uma planta que não tem condições de produzir frutos. Por isso que nós recomendamos o plantio do maior número de materiais possíveis, para que você não corra o risco de ter incompatibilidade durante o período de fertilização, durante o período de polinização. A formação de mudas, ela ocorre tanto por clone como por sementes. O que predomina aqui no nosso estado é a produção de mudas através de clone. Por que isso? Quando você visita uma lavoura, você vê uma planta produtiva, uma planta com as características que você deseja, você quer levar isso para dentro da sua propriedade. Então, por isso se disseminou muito essa metodologia de produção de mudas, através de clone, de você levar a cópia desses materiais para dentro da sua propriedade. O porte da planta é maior em relação ao arábica e a produtividade também é maior em relação ao arábica. Nós temos registros aqui no nosso estado de produtividades superiores a 180 a 200 sacas por hectare. O caule, mais de um caule por planta, então ela é uma planta multicaule. Você pode conduzir ela com 2, com 3, com 4 caules, tá? Isso depende do espaçamento da lavoura.
você sempre deve levar em consideração um caule por metro quadrado, ou um caule a cada 1,25 metro quadrado, ou 1,30 metro quadrado, enfim. Nós gostamos sempre de orientar os nossos produtores a conduzir no máximo com 3 caules, que normalmente, né, se orienta aí plantar 3 por 1, né? Então, 3 caules significa que eu tenho 1 caule por metro quadrado. Ou você conduzir aí com 2 caules, para você plantar em torno de 2,80 por 1. Aí você já vai ter um espaçamento, né, maior, vai ter em torno aí de 1,40 metro quadrado por cada caule. As folhas das espécies canéfora são folhas maiores e mais alongadas e onduladas em relação ao arábica. Você pode pegar uma folha aí dos materiais que nós temos no estado, ele é uma folha alongada, ondulada, é semelhante a uma costela de vaca. O melhoramento genético e cultivares. Sempre quando buscamos melhorar o que vamos colocar nas nossas propriedades, nós buscamos o quê? Características que ainda não temos, ou se temos, queremos ampliar. Então, o melhoramento genético do café, ele visa o desenvolvimento de cultivares que atendam às novas exigências do mercado consumidor, através das tecnologias desenvolvidas. Quais tecnologias são essas? São inúmeras, né? Mas a mais aplicada aqui no nosso estado é a produção de mudas através de clones. E aí algumas qualidades desejadas são resistência a pragas, a doenças, tolerância à seca, a solos pobres em nutrientes e melhor qualidade de bebida, entre inúmeras outras qualidades, né, que se deseja numa planta de café. Aqui eu trago uma foto de um viveiro. É muito importante nós termos uma atenção especial nesse momento, ao adquirir as mudas de café. Principalmente conhecer os materiais que estamos levando para dentro das nossas propriedades. Tem muita gente que fala, muda de café clonal, né? O que é o clone? O clone é uma cópia. Então, ele é uma cópia que pode ser feita aí de qualquer planta. Então, o nosso aconselhamento é que vocês conheçam de qual planta está sendo, né, produzido, está sendo multiplicado as mudas que vocês estão levando para dentro da propriedade, para que vocês alcancem todas as expectativas, tanto em produtividade como em qualidade do café que será produzido. Aqui eu trago para vocês alguns, né, clones que temos no nosso estado de Rondônia. Temos bastante deles, né, a grande maioria aqui no nosso município de Alto Alegre, e também, né, Brasil afora aí já tem bastante material desse que eu vou apresentar agora em seguida para vocês. O clone 015. O clone 015 é um clone com uma ótima arquitetura de planta, um clone com uma excelente produtividade. O período de colheita é de 20 de abril a 20 de maio. A produtividade é de 20 a 30 litros por planta e apresenta um rendimento de 17 latas por saca de 60 quilos beneficiado. Eu vou fazer alguns esclarecimentos agora aqui no início, porque daqui para frente a minha explicação vai ser baseada nesses 4 tópicos. Clone, né, como é conhecido o material, né, alguns recebem algumas denominações, né, com nome e outros, né, recebem a denominação como números. O período de colheita, tá, isso é a nossa realidade a nível de estado.
Algumas pessoas, às vezes, até ultrapassam um pouquinho mais, né, para deixar o café, tentar chegar ao café a 100% de maturação, mas esse período de colheita representa quando o café já encontra-se no ponto a ser colhido, ou seja, quando ele encontra-se, né, acima de 80% de grãos maduros. A produtividade, isso aqui, pessoal, é levando em consideração a idade da planta de 2 a 3 anos de idade. Então, no caso do 0,15, ele tem esse potencial de produzir de 20 a 30 litros por planta, né? Nessa idade de 2 a 3 anos. E o rendimento de 17 latas por saca de 60 quilos beneficiado. O que significa esse rendimento? Esse rendimento, esse número 17, é que eu preciso de 17 latas de 20 litros desse café colhido nesse ponto para produzir 60 quilos de café beneficiado. Então, ou seja, eu preciso de 17 latas, que vai corresponder a 200 a 340 litros, né? Eu preciso de 340 litros para produzir uma saca de 60 quilos beneficiada. Entenderam? É dessa forma, né? Convertendo latas para litro, é só multiplicar por 20. Então, 17 vezes 20, 340. 340 litros de café para produzir uma saca de 60 quilos. Em seguida, eu tenho esse material, né, o 101, né, é um excelente material, ótima produtividade, é um material novo, até inclusive, né, do seu Laerte Brau, né, que desenvolveu esse material aqui na região de Alto Alegre, e é um material que está sendo mandado aí muito para o Espírito Santo, muito para Minas Gerais, é um material que está ganhando um espaço aí a nível nacional. Temos bastante desse material, não somente aqui em Alto Alegre, mas em outras regiões do estado, e vem, né, graças a Deus, comprovando um bom rendimento, uma boa produtividade nas lavouras aqui do estado. O período de colheita também é do dia 20 de abril a 20 de maio. A produtividade é de 20 a 30 litros por planta e apresenta um rendimento melhor em relação ao 0,15. Você vai precisar apenas de 16 latas por saca de 60 quilos beneficiado, ou, né, no caso, convertendo para litros, 320 litros de café para produzir uma saca de 60 quilos beneficiado. Esse rendimento são rendimentos de cafeeira. Isso não é café secado em terreirão, tá, pessoal? Então, todos nós somos conhecedores, né, das temperaturas a qual é submetida, né, a secagem desse café. Então, esse rendimento aqui é o rendimento da cafeeira. Você secando, né, esse café em casa, talvez você pode conseguir proporcionar até um rendimento melhor. Mas esses dados aqui, né, são dados de rendimento proveniente, né, de café secado em secador de fogo direto. Em seguida, nós temos o LB 033, também é um material que está sendo comercializado de 2018 para cá. O estudo nesses novos materiais já vem desde, né, de 2013, 2014, então já tem um bom tempo que se estuda esses materiais. A comercialização deles que está sendo realizada agora, né? Então, o período de colheita é em maio, a produtividade média, né, uma produtividade satisfatória de 15 a 20 litros por planta. Apresenta um bom rendimento de 16 latas por saca de 60 quilos beneficiado. Nós temos também o LB 022,
é um clone, uma ótima arquitetura de planta, uma boa formação de rosetas, rosetas bem cheia, bem uniforme, tá? Essa foto foi tirada antes, né, da maturação, então, né, notem que os grãos ainda estão verdes, eles foram colhidos mais adiante, mas o período ideal de você chegar e colher essa planta é a partir do dia 20 de abril. A produtividade, uma produtividade boa, né? Produtividade aí de 15 a 20 litros por planta e um rendimento de 15 latas por saca de 60 quilos beneficiado. Em seguida, o LB 88 é um café com ótimas características. O período de colheita é do dia 20, né, a partir do dia 20 de abril até o dia 20 de maio, apresenta uma produtividade de 15 a 20 litros por planta e um excelente rendimento, 17 latas por saca de 60 quilos beneficiado. Outra informação, pessoal, é relacionada a isso. 17 latas. Quantas plantas eu preciso colher para me produzir uma saca? Se ele chegar a produzir 20 litros por planta, e isso tranquilamente você consegue produzir, você vai precisar apenas de 17 plantas para fechar uma saca de 60 quilos beneficiada. Nós temos aqui o P60 ou 160, é um café também que está sendo comercializado, começou a ser comercializado 2019 para cá, mas nós já acompanhamos lavouras com esse material desde o ano de 2014, então é um material que ano após ano vem surpreendendo, tanto em termos de produtividade, como também de resistência a pragas e a doenças. O período de colheita é do dia 20 de abril ao dia 20 de maio, a produtividade é de 20 a 30 litros por planta e o rendimento de 17 latas por saca de 60 quilos beneficiado. Temos aqui o LB 110, é um clone uma arquitetura excelente, é um material aí que você pode trabalhar com ele com duas hastes que você vai conseguir se surpreender em relação à produtividade, uma produtividade muito boa. Cada haste dessa chega a produzir tranquilamente aí 10 litros, então você consegue fechar aí com duas hastes desse café 20 litros tranquilo. O período de colheita é a partir do dia 20 de abril a 20 de maio, a produtividade 20 a 30 litros por planta e apresenta um ótimo rendimento, 16 latas por saca de 60 quilos beneficiado. Então, ou seja, se cada planta produzir um mínimo aqui de 20 litros, em apenas 16 plantas eu consigo produzir, né, uma saca de 60 quilos beneficiado. Temos aqui o LB68, é um material novo, pouco conhecido, porém de excelente produtividade. É um material que o período de colheita dele também inicia aí a partir do dia 20 de abril, vai até o dia 20 de maio. Produtividade ótima, 20 a 30 litros por planta e um rendimento excelente, 16 latas por saca de 60 quilos. Gosto bastante desse clone pela uniformidade de maturação, a qual é responsável por esse rendimento aqui, 16 latas. Ou seja, quanto menor é esse número, né, 15, 16, 14, melhor é o rendimento, porque significa que com poucas plantas de café você vai conseguir produzir uma saca de 60 quilos beneficiado. Clone 012, esse clone também é conhecido como roxinho, também apresenta uma boa uniformidade de maturação,
ótimas características, é um café de excelente peneira, tanto é que o rendimento dele, você só precisa de 14 latas dele maduro para produzir uma saca de 60 quilos beneficiada. O período de colheita já é no final de maio, ou seja, nós temos até alguns materiais desses que ainda não foi colhido, né? O fruto ainda está lá na planta, está sendo colhido agora, e a produtividade é de 15 a 20 litros por planta. Mas esse café, de acordo com o manejo, de acordo com o número de anos que você trabalha, você tem condições de ultrapassar essa produtividade aqui, ó. Você ultrapassar passando aí dos 20 litros por planta. 0,10, esse, na minha opinião, é um dos campeões em produtividade, é um excelente material, material de porte robusto, é um material resistente a pragas, né? Porém, a desvantagem dele é umas manchas, né, que aparecem na folha, né, se caracterizando aí algumas até como foma, né, mas isso não atrapalha em produtividade. Ele dá aquele aspecto, né, de uma planta com umas folhas manchadas, mas, né, não atrapalha na produtividade. Né, e você, quando chega, você conhece esse material, você se apaixona. É um material bom de colher, é um material que apresenta uma excelente produtividade e um excelente rendimento. Ó. 16 latas por saco de 60 quilos beneficiado. É um material que está sendo colhido agora, né, o período de colheita dele é nesse mês de junho, então andei já visitando algumas lavouras aí, o 010 está sendo colhido exatamente nesse período. Temos aqui o LB102, é um material que, desde o ano passado, a procura por mudas desse material foi muito acentuada. Tanto é que esse material, o ano passado, enquanto os viveristas, né, estavam vendendo mudas de café a R$ 1, esse clone específico ele estava sendo comercializado a R$ 2 a muda. R$ 2 a muda, então o dobro do valor. Por quê? Porque é um clone novo, é um material novo, material de alta produtividade. Já pegamos diversas plantas, diversas linhas, que fizemos a média e a média ultrapassou 30 litros por planta. Eu coloquei de 20 a 30 aqui para não assustar ninguém, né? Colocar 40 aqui, o pessoal vai pensar, ué, o que é isso? O cara errou na hora de digitar. Mas não, nós presenciamos várias plantas aqui de LT102 produzindo aí 40 litros por planta. E o que chama atenção também nesse material é o ótimo rendimento. É preciso apenas de 15 latas para produzir uma saca de 60 quilos beneficiada. Né? Isso, volto a dizer, são dados, né, rendimento que a gente observou de café que foi secado em secador de fogo direto, por cafeeiro, tá? Um clone também bastante conhecido no nosso estado é o AS2, é um clone top, sem comentário. No meu ponto de vista, a única observação que eu faço em relação a esse clone são muitas brotações que ele emite, mas isso não é um problema, muito pelo contrário, é uma oportunidade de você proporcionar um manejo diferenciado a esse material. Então, você tem que ter uma atenção especial, principalmente em relação à poda, ao manejo desse clone, porque ele emite bastante brotações. O período de colheita é em maio, a produtividade é de 20 a 30 litros por planta e o rendimento de 17 latas por saca de 60 quilos beneficiado. Clone R22 também vem ganhando um espaço extraordinário,
né, esse material é um material que surgiu aqui na região e o pessoal, quando vem comprar, quer levar esse material. O período de colheita é em maio, apresenta uma excelente produtividade de 20 a 30 litros por planta e um bom rendimento, 17 latas por saca de 60 quilos. Tem algumas propriedades que já presenciaram, tanto desse como em outros clones apresentados anteriormente, um rendimento, né, diferente do qual eu estou mencionando. Né? Isso depende muito do período no qual você está colhendo o seu café, né? Mas levando em consideração as informações que foram, que eu obti a campo, foi isso aí, 17 latas por saca de 60 quilos. O clone 03 é um material de excelente bebida, é um material que merece um respeito muito grande, embora se deixe, as pessoas estão deixando de plantar esse material atualmente, devido a uma doença que está ocorrendo no estado inteiro, né, e em diferentes idades. Ocorre desde a planta nova até a planta adulta, né, já teve caso aí de ocorrer em planta com 5, 6 anos de idade. Mas é um clone que marca muito, né, principalmente os materiais que nós temos com potencial de bebida. O 03 é um clone de bebida fantástica. O período de colheita é em maio, a produtividade é de 20 a 30 litros por planta e o rendimento de 17 latas por saca de 60 quilos beneficiado. O clone 06, né, eu não trouxe aqui nenhuma imagem, né, somente as informações. Esse é um clone ali da região de Cacoal, está sendo muito comercializado no estado de Rondônia, né, o pessoal até fala que é o clone jabuticaba, né, produz muito café esse material, até nas artes verticais ele produz café, realmente é igual a jabuticaba. A produtividade, eu coloquei aqui a 15 a 20 litros, tá, por planta, porque foi isso que nós tivemos aqui. Mas pegando a realidade de onde ele veio, lá de Cacoal, é um clone que já chegou aí tranquilamente a 30 litros por planta. Rendimento 17 latas por saca de 60 quilos beneficiado. Aqui está, né, um produtor aqui da nossa região, Marcelo Brau. Marcelo é um produtor, propriedade dele aqui, também assistida pela Emater, é uma unidade referencial. Esse é o clone 07, é um clone que é colhido em maio, apresenta uma produtividade de 15 a 20 litros por planta, tem o potencial, né, de produzir mais, isso vai de acordo com os tratos, né, culturais que você fornece à lavoura. Aqui na nossa região, né, a gente tem atingido 20 litros por planta tranquilamente. E o rendimento, 17 latas por saca de 60 quilos beneficiada. Aqui o clone 08 é um clone também pioneiro. O período de colheita é em maio, a produtividade de 20 a 30 litros por planta e o rendimento de 17 latas por saca de 60 quilos. É um clone que eu gosto muito dele, é um clone resistente a pragas, a doenças, e é um clone de altíssima produtividade. Independente, né, da saída de novos materiais, vale a pena continuar plantando esse clone, levando esse clone a campo, pois as características que ele apresenta são características ótimas, então devem ser plantadas aí em qualquer propriedade. O clone 011 é também conhecido como nanico, o período de colheita dele é precoce, né, um material precoce, é colhido no mês de março, né, apresenta uma maturação bastante precoce, então é um clone que deve ser colhido em março.
É um clone que apresenta uma peneira muito boa, né, a qual é responsável aí, ó, por esse rendimento de 16 latas por saca de 60 quilos beneficiado. A produtividade dele é uma produtividade média de 15 a 20 litros por planta. Clone 25 é um clone também, né, um dos materiais pioneiros, né, ele, o 03, o 08, são materiais que se originaram, né, lá em Nova Brasilândia, né, graças ao trabalho desenvolvido pelo seu Geraldo Jacobin. Então, temos aí a oportunidade de trabalhar com esse material também. O período de colheita dele é em maio, a produtividade é de 20 a 30 litros por planta e apresenta um rendimento de 17 latas por saca de 60 quilos. Pessoal, esse clone, ele é um clone que ele responde a todo o trato cultural que você fornece. Você pode adubar ele tranquilamente, ele vai te responder em produtividade, ele vai te responder em bom crescimento de haste e vai te deixar contente, tá? Esse clone, o que ele absorve de nutrientes, ele responde em produtividade. O clone 31 é um clone que tem características indesejáveis. O período de colheita dele é o final de maio, até aí tudo bem. A produtividade é abaixo de 10 litros por planta. Então, eu não aconselho plantar esse material. A roseta desse material é muito fina. Consequentemente, você vai precisar de mais latas de café maduro para produzir uma saca de 60 quilos beneficiado. Então, a gente não está aqui para mostrar só o que é bom, a gente tem que mostrar aquilo que também já está ultrapassado. Na minha opinião, né, esse clone, né, ele já foi substituído, tanto é que a comercialização dele é muito fraca, já praticamente você quase já não encontra muda desse clone disponível no viveiro mais para vender, porque os viveristas também já orientam as pessoas relacionadas a essa baixa produtividade. O P42 é um material muito bom, é um material precoce, né? A sua colheita ela inicia no mês de março, né? As desvantagens desse material é em relação à maturação, apresenta uma maturação desuniforme, ou seja, você tem fruto maduro e verde na mesma planta. E aí, um pecado desse clone é que se você for esperar todo mundo aqui, os frutos verdes ficar maduro, os que vão madurando na frente vão caindo, né? Então, é uma característica ruim desse clone. Porém, é um clone que apresenta uma excelente produtividade, tá? Eu coloquei aqui 10 a 15 litros por planta, mas é um clone que você consegue tranquilamente chegar aí a ultrapassar 20 litros por planta. A gente já tem registros de até 25 litros por planta com esse material. O bom desse material, que mesmo com esses frutos que caem, apresenta um excelente rendimento, de 16 latas para uma saca de 60 quilos beneficiário. Esse ano, nós já estamos trabalhando uma adubação diferenciada nesses materiais, para a gente tentar evitar esses ponteiros e tentar proporcionar uma maturação mais uniforme, que nós observamos nesse clone um potencial aí de chegar tranquilamente a 30 litros por planta. Esse é um material, acredito, mais conhecido de todos, né? O P50 ou 66.
também conhecida aí em algumas regiões como o Campeãozinho. Esse foi o pai, né, vamos dizer assim, da cafeicultura clonal, quando começou lá, né, se plantava muito, né, meia-meia e cruzador, era 2 ruas de meia-meia, né, e uma de cruzador. Hoje, né, já não planta mais dessa forma, né? Nós cultivamos meia-meia, mas os clones, né, cada um na sua linha. É um clone precoce, né, a maturação dele também ela ocorre muito precoce, é um clone que já está pronto para ser colhido no mês de março, apresenta aí produtividade de 10 a 15 litros por planta, isso com 2 anos de idade, ele já consegue apresentar aí essa produtividade, né, de 2 a 3 anos de idade. É um clone que aí, de 3 a 4 anos de idade, né, 4 para 5 anos, você já consegue chegar a 20 a 25 litros por planta tranquilamente. O rendimento é ótimo, é um dos melhores rendimentos que nós temos em relação a clone. Você precisa apenas de 14 latas para produzir uma saca de 60 quilos beneficiada. Em seguida, temos o clone 80. Esse clone é muito bom, uma ótima característica de planta, uma ótima distribuição de roseta. As características desse clone são semelhantes ao 08, tanto é que nós indicamos, sempre quando você for plantar esses dois materiais, você identificar, seja através, né, de um croquis ou até mesmo uma placa, para você não se perder, porque as características são bastante parecidas. E aí, muitas das vezes, né, você confunde ele com 08, né, mas 08 é um material e 80 é outro. O período de colheita é em maio, a produtividade é de 20 a 30 litros por planta e o rendimento 17 latas para uma saca de 60 quilos beneficiado. É importante, pessoal, além de tudo isso que conversamos sobre os tipos de clone, o melhoramento genético, a botânica da planta e a importância econômica do café, falar também sobre os cuidados essenciais que estamos atravessando nesse momento, né? E essa é uma preocupação do governo do Estado, como também da SEAGRE, em conjunto com a Emater. Nós estamos levando a informação a campo para os produtores cuidarem também da sua saúde, né? Utilizarem máscara mesmo durante a colheita, no início, né, antes de iniciar a colheita, né, realizar a utilização do álcool gel, e assim também quando parar em alguns intervalos, né, seja para ir ao banheiro ou até mesmo fazer alguma refeição, ter esse hábito de se higienizar, com o objetivo de se prevenir e cuidar também da sua saúde. Além de manter, é claro, o distanciamento social, manter aí, né, no mínimo, uma distância de 2 metros entre um trabalhador e outro. Nós sabemos e vimos esses dados, né? A nossa cafeicultura não parou, porém também existe essa preocupação de os nossos cafeicultores se cuidarem, tomarem muito cuidado para que a sua saúde não seja prejudicada. Essa, como também a anterior, foi uma foto tirada lá no sítio Bom Sucesso, propriedade dos Limas. Lá eles têm uma agroindústria legalizada, né, em parceria com o governo do estado, em parceria com a Emater. Estamos juntos, né, trabalhando, produzindo café de qualidade, que atualmente é comercializado aqui na nossa região, mas em breve já vai estar sendo disponibilizado aí a todo o estado de Rondônia, o Café dos Limas.
Aí mostra, né, todo o processo, né, o café secado, né, nesse terreiro, né, a céu aberto, porque foi feito esse ano, mas os materiais de bebida são secados nessa estufa aqui ao lado. Essa estufa, ela é 10 de largura por 80 de comprimento, né? Então, uma estufa aí de 800 metros quadrados. E esse terreirão feito atualmente, foi feito esse ano agora, né? Tanto é que esse café aqui é o primeiro café que está sendo secado nele. Ele ficou com 10 de largura por 102 de comprimento, né? 1.020 metros quadrados. Isso para quê? Para dar condições de ter um bom rendimento, de produzir um café de qualidade. Aqui é onde está sendo feito, né, o processamento do café, né, notem, é um café aqui que está dentro das características, né, desejadas, um café que foi bem torrado, não ficou um café queimado, que vai ter condições de proporcionar uma excelente bebida. Aqui também é lá, né, uma foto lá da agroindústria, né, de como ela ficou construída, os equipamentos já estão postos todos lá dentro. E essa aqui é a embalagem, né, a qual vocês aqui em breve já vão encontrar aí, né, em todos os mercados aí do estado. E aqui é o café. Pessoal, é isso, tá? Esse aqui foi um delicioso café que eu estava tomando lá ontem e nós podemos chegar a isso aqui também. Nosso produto, graças a Deus, está tendo, né, um merecimento de preço. É claro, poderia estar melhor, mas em relação ao ano passado, esse ano, estamos vendendo o nosso café um bom valor, né? Bem melhor do que o ano passado. E se Deus quiser, esse preço vai melhorar ainda mais para entusiasmar novas pessoas e aqueles que já estão aí na atividade, não desanimem. Às vezes passamos por momentos difíceis, mas tudo na nossa vida é uma fase, né? E fases ruins, elas passam e vamos colher café, vamos produzir café, tanto em ótima produtividade, como também em qualidade. Muito obrigado.